Olá para você que acompanha o nosso canal, esse é o Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias, sou jornalista, torcedor do Fluminense, em semana de decisão na Copa do Brasil e semana de Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense que não vai poder contar com um dos seus principais jogadores na partida contra o Corinthians de quinta-feira no Itaquerão pela Copa do Brasil, semifinal da competição, é o volante André. André que está na mira do gigante italiano Milan. Segundo o portal Netflu, o Milan mandou olheiros para o Brasil para observarem o volante do Fluminense. O André, que por enquanto não recebeu nenhuma proposta oficial do Milan, segundo esta publicação. Eu apurei que o Fluminense não pretende, aliás, negociar o André por enquanto, pelo menos até o final do ano. Não há a menor chance do André ser negociado, até porque a janela de transferências europeias já foi finalizada. O que pode acontecer é um encaminhamento de alguma negociação para o final do ano. De acordo com o site transfermarket.com.br, o André é hoje o jogador mais bem valorizado do time do Fluminense. O jogador mais valorizado do time do Fluminense, ele vale 8 milhões de euros. No entanto, a multa rescisória do André é de 40 milhões de euros. Portanto, segundo o transfermarket.com.br, o André está avaliado em 8 milhões de euros, o equivalente hoje a 40 milhões de reais, um valor muito pequeno para um jogador da qualidade do potencial do André. Internamente, o Fluminense só aceitaria negociar o jogador por um valor na casa dos 20 milhões de euros, ou aproximadamente 101 milhões de reais. Esse seria o valor que o Fluminense aceitaria começar a negociar o André, porque o André não só é hoje o jogador mais valorizado desse time do Fluminense, como é também uma grande joia do futebol brasileiro. O André esteve cotado para essa convocação da seleção brasileira, a última antes da Copa do Mundo, não foi chamado, mas o que não quer dizer que o André ainda não possa ser chamado para o Mundial. O Tite, inclusive, deu uma entrevista ontem no programa Bem Amigos do Sport TV e disse que quem não foi chamado para essa convocação ainda pode ser lembrado na Copa do Mundo. E o André está no radar da seleção brasileira, está no radar do Tite. De qualquer forma, o Fluminense ainda não recebeu nenhuma proposta oficial pelo André, jogador que só sairia após o fim da temporada, se for negociado, e o Fluminense não aceitaria receber menos de 101 milhões de reais ou cerca de 20 milhões de euros. Essas são as informações que dizem respeito ao volante André, que é desfalque para o Fluminense no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Fernando Diniz, que ainda não divulgou, quem ele vai colocar no lugar do André e nem na posição do Nonato, que foi embora para o futebol da Bulgária. O Felipe Melo vai dar entrevista coletiva nesta terça-feira, mas de repente isso pode ser algum tipo de blefe para tentar enganar o técnico do Corinthians ou não. Às vezes é um indicativo de que o Felipe Melo mesmo vai ser o titular no lugar do André na posição de primeiro volante. Já que a gente estava falando de valores, de dinheiro, no que diz respeito a uma possível negociação do volante André, saiu também hoje, nesta terça-feira, na coluna do Rodrigo Matos, no portal UOL, um balanço sobre finanças, sobre o valor pago pela TV aberta, não é a TV fechada, não é o pay-per-view, pela TV aberta aos clubes brasileiros. O valor hoje, para tentar fazer um equilíbrio entre o que um clube ganha e o que o outro clube ganha, a TV Globo hoje está pagando algo em torno de 1,5 milhão de reais por partida transmitida, ou na Globo ou no Sport TV. E segundo essa reportagem do Rodrigo Matos, o Fluminense foi o time da Série A que teve o maior número de jogos transmitidos até agora, ou no Sport TV ou pela Globo. Foram 20 jogos que o Fluminense teve transmitidos. Com isso, o Fluminense tem o direito a receber algo em torno de 28 milhões de reais de direitos de TV aberta. Então, o Fluminense vai ser o clube, por enquanto, é o clube com o maior valor a receber de TV aberta do futebol brasileiro, enquanto que o Flamengo, na TV aberta, terá direito a receber, por enquanto, 16 milhões de reais.
Só que a gente lembra que existe o contrato da TV aberta e o contrato do pay-per-view. Pelo pay-per-view, Flamengo e Corinthians, por exemplo, eles têm contratos com valores já fixos. O Flamengo recebe algo entre 150 e 160 milhões de reais e o Fluminense fica com algo em torno de 16 milhões de reais. A diferença é muito grande. Se a gente somar, né, os valores, o Fluminense recebe quase 4 vezes menos que o Flamengo recebe, somando TV aberta e TV fechada. E para a gente encerrar esse boletim rápido de notícias nessa terça-feira, o Thiago Neves, com 14 anos de atraso, recebeu o reconhecimento do Guinness Book pelo hat-trick marcado na final da Libertadores da América de 2008 contra a LDU. Eu estava lá, eu estava no Maracanã. E o Thiago Neves marcou 3 gols naquela decisão, poderia ter feito 4, né? No finalzinho da prorrogação, o Thiago Neves chuta uma bola, a bola vai pererecando, já ia passando por cima do Ceballos, o Ceballos dá um tapinha com a ponta da luva e evita o 4º gol, que seria o gol do título da Libertadores da América do Fluminense. O Thiago Neves, então, sendo homenageado pelo Guinness Book, o livro dos recordes, ele recebeu uma placa, né? Porque é o único jogador na história da Libertadores da América a marcar 3 gols no último jogo, num jogo decisivo da Libertadores. O Thiago tem um outro recorde, porque ele também é o único jogador a fazer 4 gols nos 2 jogos da Libertadores. Hoje a Libertadores só tem um jogo, né? Mas somadas as partidas finais da Libertadores, nenhum atleta fez até hoje 4 gols em finais de Libertadores, né, em 2 jogos seguidos. O Thiago Neves, na derrota lá no Equador por 4-2, ele marca o 2º gol do Fluminense e depois no Maracanã, quando o Fluminense ganha o jogo por 3-1, ele marca os 3 gols do Fluminense. O Fluminense que acabou sendo derrotado nos pênaltis naquela decisão, uma das maiores injustiças da história do futebol sul-americano. O Fluminense tinha um timaço, jogou muito naquela Libertadores e foi muito mais time que a LDU. O jogo do Maracanã, então, era para ter sido 5, 6, é uma pena, enfim. Bom, Thiago Neves homenageado, merece toda essa homenagem, apesar dos 14 anos de atraso. Meus amigos, é isso. Um abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, ativem o sininho também para receber as notificações com os novos vídeos que a gente traz aqui para você no nosso canal Ligados no Flu. Tá joia? Um abraço a todos, saudações tricolores, até a próxima!